Então tá aí, ó, vamos começar vendo o histórico, tá? O histórico aí das lutas, para entender um pouco da onde que surgiu tudo. Então tá aí, ó, praticada desde o início da humanidade, a luta é o mais natural e primitivo meio de ataque e defesa, tá? Sua finalidade inicial era submeter, humilhar e até mesmo eliminar o adversário, tá? Naqueles tempos antigos, Grécia, né? Principalmente, tá? Ao lado da corrida, a luta é provavelmente o esporte de competição mais antigo do mundo. Atente para esses detalhes aí, que é super importante, tá bom? Então isso aí é uma pequena parte histórica aí do que seria a luta, onde começou e a finalidade que ela tinha principalmente, né? Que não é algo parecido com o que a gente pensa hoje, né? Ainda mais tratando aí de lutas olímpicas, né? Que todas elas têm um objetivo, todas têm uma finalidade ali bem diferente do que vocês viram com o professor Kim, que vão rever aí, do que seria uma briga, né? Todas têm uma filosofia, ok? Tá bom? E agora vamos entender um pouquinho o que seria lutas olímpicas. Tá aí, ó, anotem. É um termo utilizado para se referir aos tipos de esportes de combate que são disputados nos Jogos Olímpicos. Ah, professor, então quer dizer que o MMA é uma luta olímpica? Não, o MMA, como já diz o nome, né, é um mix de artes marciais. Ah, então a capoeira. Não, a capoeira é uma luta, mas ela ainda não faz parte, né, das Olimpíadas. Ah, professor, então vamos ver uma outra luta, o jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu não sei se vai entrar na próxima, né? Ele estava para entrar o jiu-jitsu como uma modalidade também, né? Assim como outras muitas artes marciais que vocês viram também, que vão rever daqui a pouco com o professor Kim, né? São modalidades ali, mas que não fazem parte das lutas olímpicas. Então vamos rever aí cada uma delas. Quais são as lutas que fazem parte das Olimpíadas? Tá aí, ó. Vamos começar pela esgrima, né? Bacana, né? O que é a esgrima? É um esporte de combate em que os competidores, né, os esgrimistas, utilizam armas brancas. Quais são, professor? Tá aí, ó. O florete, o sabre e a espada, ok? São essas três, para atacar e defender. Um outro detalhe interessante, nós podemos ver aqui, ó, olha aqui, ó, na roupa deles, né? É um colete, lembra que eu falei para vocês? Isso aí é uma curiosidade. E também para ter esse conhecimento. Hoje em dia ficou mais fácil, porque esse colete é cheio de sensores e a roupa deles, né, é cheia de sensores. Então, o mínimo toque ali da ponta da espada, né, da espada, do sabre ou do florete, já aparece a pontuação lá no painel que fica atrás deles, né? A tecnologia aí ajudando a parte esportiva, ok? Então, a primeira luta seria aí, a luta faz parte aí das Olimpíadas, é a esgrima, tá bom? Ok? Vamos ver uma outra que já foi muito difundida, muito falada, era que nem o MMA lá pela década de 90, né? Ou até mesmo antes, foram anos, décadas aí, fazendo aí o público vibrar, que é o boxe. Então tá aí, ó. O boxe, o que ele trabalha, professor? Estratégia e força. O boxe, né, ou o boxe, como pode ser escrito das duas formas, né, é conhecido popularmente. É um esporte de contato em que se enfrentam dois indivíduos que lutarão unicamente com seus punhos, tá? É somente ali as mãos, né? Envolvidos em luvas especiais, como vocês podem ver na imagem, né? É para que isso aí, professor? Para não, né, machucar os atletas, né? Tanto o que bate como também o que está recebendo aí o golpe, né? Ele vai sentir tudo, a força do murro ali, da pancada, do soco, mas não vai tirar, até mesmo modificar a aparência, como a gente vê que acontece lá no MMA, que eles não utilizam esse tipo de luva, ok? Então, ó, com os quais se golpearão, né? E cuja principal condição será golpear em cima, né, da cintura, só da cintura para cima, que vale os golpes, não pode no quadril para baixo. Dentro de um quadrilátero
que se encontra especialmente concebido para esse fim. Vocês estão percebendo algo diferente nessa imagem? Igualzinho também acontece lá na esgrima. Tá vendo aí, ó? Eles usam, fora a proteção nos dentes, né? Eles utilizam a proteção em volta da cabeça, fora a luva aí, né? Ok? Para que isso, professor? Para proteger. A intenção não é machucar assim o seu adversário, né? Eliminar, fazer ele ficar desmaiado. E sim, através dos golpes que ele vai dar ali, vai começar a pontuação, ok? E mesmo assim, muitos se machucam, tendo toda essa proteção. Então, segunda luta olímpica, né, é o boxe. A primeira foi a esgrima, a segunda é o boxe. A terceira luta olímpica que nós falamos foi o judô. O que é o judô, professor? É uma arte marcial de origem oriental, né? É uma arte marcial esportiva, foi criada no Japão em 1882, né, por um professor de educação física, tá aí, ó, o Jigoro Kano, né? Esta arte marcial chegou ao Brasil em 1922, em pleno período de imigração japonesa. Então foi nessa época aí que, na verdade, chegaram muitas coisas, né, no nosso país. Era um tempo de muita imigração, né, de pessoas de vários países. E o judô, ele fez parte aqui, né, foi introduzido no Brasil em 1922. Diferente das outras duas que nós falamos, das outras duas lutas, vocês podem ver que eles não utilizam, né? Ah, professor, mas a esgrima utiliza lá um capacete para proteger, o boxe utiliza uma proteção nos dentes e na cabeça. Por que o judô não utiliza? Porque o judô, as pessoas que praticam, né, ou já praticaram, eles podem ver que você não fica dando murro no seu adversário. O judô é para quê? Você tentar tirar o ponto de equilíbrio dele ali e dar alguns golpes, mobilizar, não é ficar batendo. O judô não tem essa técnica, é bem diferente, tá bom? Por isso que não tem essa proteção igual às outras duas lutas que nós já falamos. Mas, mesmo assim, ainda acontece alguns incidentes, né? Diferente dessa outra luta aí, ó, olímpica, que é o karatê, né? O karatê, ele já tem, né, já recebe muitos golpes. Essa imagem aí, ela não está com a característica mesmo da luta lá na hora olímpica, só uma imagem representativa, mas eles também utilizam aí a proteção aí, tanto na boca como na cabeça, ok? Tá? É parecido com a outra que nós vamos ver daqui a pouco, que é o taekwondo. Ele tem a sua proteção. O karatê, né? Você pode escrever tanto de uma forma como das outras duas que estão aí. É uma arte marcial japonesa desenvolvida a partir da arte marcial indígena de Okinawa, ok? Sob influência da arte da guerra chinesa, das lutas tradicionais japonesas e das disciplinas guerreiras japonesas. O karatê, ele tem contato tanto com os seus pés como as mãos. Então tem que ter a proteção, diferente do judô, né? Os golpes, eles vão ser pontuados quando ele conseguir acertar o seu oponente, né? Ou com um golpe com um dos seus pés ou com uma das suas mãos, né? E é aí que é feita a contagem, ok? Da pontuação. Então tem que ter essa proteção para que evite, né, você machucar o seu oponente, né? A intenção não é eliminar, como eu já falei, fazer o seu oponente desmaiar igual acontece com o pessoal do MMA, não é pontuar. Então tem aquela proteção ali, né? Igual o taekwondo que nós vamos ver agora também. Olha aí, ó, o taekwondo, esse colete deles tem uma proteção mesmo aqui e o colete é cheio de sensores. Vamos ver aí, ó. Aí, ó, né? O taekwondo é uma arte marcial de origem coreana, né? A palavra aí, ó, taekwondo possui o seguinte significado, como nós vimos: caminho dos pés e das mãos através da mente. Na imagem vocês já reparam também, ó, o colete aí, né? Em cada um de uma cor, a proteção na cabeça e também tem a proteção nos dentes, tá? E esse colete é igual ao da esgrima, é cheio de sensores. Ah, professor, mas eu fui numa competição de taekwondo aqui em Manaus, ninguém estava usando esse colete aí que aparece a pontuação no painel. Esse colete, gente,
eles são muito caros, então eles não acontecem em qualquer competição, assim, regional, né? Até mesmo nacional. Acontecem normalmente nas internacionais, nas Olimpíadas, né? Ou uma outra modalidade que seja internacional, porque é um custo muito alto, tá? Então, Taekwondo é uma outra modalidade de luta olímpica, faz parte lá das Olimpíadas. Dando prosseguimento sobre o Taekwondo, nós vamos ver aí, ó, que apesar de ser uma luta, possui, assim como quase todas as artes marciais, nós já falamos ainda agora sobre isso, uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade. Toda e qualquer arte marcial, tá, gente, tem isso aí como base, né, essa filosofia aí. E dependendo da arte marcial, há algo mais, ok? Tá bom? Vamos falar agora das lutas, da luta greco-romana. Lembra que nós falamos aí, ó, né? É um estilo de luta amadora praticado em todo o mundo, regulada pela Federação Internacional de Lutas Associadas. Aqui em Manaus, aqui o pessoal é muito bom em luta greco-romana e luta livre, né? Está presente nos Jogos Olímpicos Modernos desde 1896. Outra coisa, não vamos esquecer do detalhe. A greco-romana, os golpes só podem acontecer da cintura para cima. Ah, professor, mas essa imagem está pegando as pernas. Isso aí é só para demonstração. Mas a greco-romana, né, é somente da cintura para cima, tá? Greco-romana. Tem que dar os golpes, fazer a mobilização da cintura para cima. Diferente da próxima que nós vamos ver aí, ó, da luta livre, né? Que vamos dar prosseguimento. Aí, ó, olha a imagem dessa moça aí, ó, olha onde é que ela está segurando, né? Nas pernas aí, ó, na parte posterior do joelho da sua oponente, né? É uma luta esportiva, né? Como é conhecida, luta livre brasileira, ou luta livre submission. É um sistema de submission wrestling, né? Criado em meados do século XX no Rio de Janeiro, por Euclides Hunter, né? O mestre Tatu. Então, aqui em Manaus também, o pessoal aqui é muito bom na luta livre. E não esqueça desse detalhe, tá? A luta livre, os golpes podem ser tanto nos membros inferiores como nos membros superiores. Outro detalhe, na luta greco-romana não tem modalidades, né, por faixa de idade ou de peso para as mulheres. Somente nessa aí, ó, tá? Na luta livre. Dando prosseguimento, nós vamos ver também aí, ó, a arte marcial brasileira surge, né, de uma mistura das técnicas de luta olímpica greco-romana e estilo livre, com as técnicas do judô e o catch wrestling, tá bom? Ok? Mas os pontos que nós temos que manter aí, né, e focar é essa diferença da greco-romana para a luta livre, né? A greco-romana, cintura para cima, que acontece os golpes, né? A greco-romana não tem modalidade feminina, a luta livre tem, ok? E a luta livre, os golpes pode ser tanto nos membros inferiores como superiores, ok? Então essas são as lutas olímpicas. Logo depois nós falamos sobre as duas lutas genuinamente brasileiras. Quais são, professor? Tá aí, ó. Vamos ver rapidinho, nosso tempo é curto, é só para revisar. A primeira é a capoeira. É uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, tá? Ela é... Ah, mas professor, o senhor falou naquela aula lá que foram os escravos africanos que vieram para o Brasil, que implantaram no Brasil. Não, ela foi elaborada e foi feita aqui por eles, ok? Tá bom? Mas para quê, professor? Para poder, né, na hora lá que os chefes lá, os capatazes das fazendas, né, iam judiar deles, maltratar, era um meio de defesa deles. E como é que eles disfarçavam o treinamento? Demonstrando como se fosse uma dança, né? Então eles poderiam praticar, ok? Mas vamos escutar um áudio aí que fala um pouquinho sobre o histórico da capoeira. Vamos ver rapidinho. A luta regional baiana. Em 1932, um período em que a perseguição à capoeira já não era tão acentuada, Mestre Bimba, exímio lutador no ringue e em lutas de rua ilegais, fundou em Salvador a primeira academia de capoeira da história.
Atualmente. Hoje em dia, a capoeira se tornou não apenas uma arte ou um aspecto... Errei, de novo. Hoje em dia, a capoeira não é apenas uma arte ou um aspecto cultural, mas uma verdadeira exportadora da cultura brasileira para o exterior. Presente em dezenas de países em todos os continentes, todo ano a capoeira atrai ao Brasil milhares de alunos e estrangeiros. Errei de novo. Tudo de novo. Presente em dezenas de países em todos os continentes, todo ano a capoeira atrai ao Brasil milhares de alunos estrangeiros e, frequentemente, capoeiristas estrangeiros se esforçam em aprender a língua portuguesa em um esforço para melhor se envolver com a arte. Então tá aí, né? Foi o mestre Bimba, não esqueça, foi ele que fez a primeira academia, né, de capoeira. Onde, professor? Lá em Salvador, né, legalizada, que a capoeira, gente, era vista como coisa de malandro. Quem praticasse, a polícia pegava e prendia, né? Ok? Mas aí nós vamos falar sobre a bateria agora. Ela é composta de quais instrumentos, professor? Tá aí, ó. A bateria é tradicionalmente composta por 3 berimbaus, anotem aí, hein? Pode cair daqui a pouco na avaliação. E um dos berimbaus define o ritmo e o jogo da capoeira a ser desenvolvido na roda. Desta maneira, né, é a música que comanda a roda de capoeira, não só no ritmo, mas também no conteúdo. Então tá aí, ó, o berimbau, tá, gente? É um dos instrumentos. O segundo tá aqui, ó, vai aparecer. Então, berimbau são 3, né, que tem. Aí nós temos 2 pandeiros. Anotaram? 3 berimbaus, 2 pandeiros. O próximo vai ser o atabaque, é um atabaque. Mas, professor, eu fui numa roda de capoeira e tinha mais. Pode ter, mas o básico de uma roda de capoeira é um atabaque, tá? Dando prosseguimento, só para curiosidade, tá aqui, ó. Tem alguns que utilizam aí, ó, mas o formato pode variar, excluindo-se ou incluindo-se, né, algum instrumento, como o agogô, né, e o ganzoá. Tá bom? Tá aí a imagem aqui, ó, do agogô, tá? Para quem não conhece. Ele não é muito utilizado, mas dependendo da roda, eles podem utilizar. Aí nós vamos ver as canções. Lembra que nós falamos? Tá aí, ó, né? Anotem, só para relembrar, né? As canções de capoeira são divididas em 3 partes, ok? Solistas aí, né? E respostas do coro, tá? Formado por todos os demais, tá? Então você já deve ter visto uma roda de capoeira, né? Tem uma pessoa que fica lá batendo o ritmo ali, né, no berimbau, cantando, e o restante faz o coro, tá? Pelos demais que estão ao redor, que não estão dentro da roda, tá? Dependendo do seu conteúdo, pode ser classificado como ladainhas, chulas, corridos ou quadras. Então, a classificação, né, do ritmo da capoeira são esses aí, ladainhas, chulas, corridos, ou também pode ser chamado de quadras. Anotaram direitinho? É só para relembrar, vocês já devem ter anotado na aula sobre capoeira. A outra luta, né, tradicionalmente aí, genuinamente brasileira, é o uca-uca, que é uma arte marcial e um estilo de luta tradicional brasileiro, né, dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi, todos do estado do Mato Grosso. O uca-uca é uma das modalidades de luta corporal de demonstração dos jogos dos povos indígenas, né? É uma demonstração que acontece no meio de uma homenagem aos mortos, ok? Tá bom? Então esses aí foram os conteúdos que eu ministrei aí nessa segunda unidade. Então vamos continuar sobre lutas, que foi o tema da nossa segunda unidade, essa manifestação da cultura corporal muito importante, juntamente com as demais esportes, danças, ginásticas. Então nós vimos a importância de aprender sobre lutas. Não importa se é uma arte marcial, uma luta em si, nós vimos que ela é capaz de trazer não somente vários benefícios físicos, mas também muitos valores, desde que seja ensinado por pessoas competentes, sérias, comprometidas realmente com o desenvolvimento das pessoas, com a educação.
Então vamos relembrar o conceito de lutas. Luta é uma disputa entre dois oponentes, tentando subjugar um ao outro por meio de técnicas de ataque e defesa. Olha só esse conceito que nós aprendemos. Nós vimos que esse conceito ele é bastante amplo e nos faz, então, colocar dentro deste conjunto aí, deste conceito, várias atividades que não são somente as lutas propriamente ditas, né? Aquelas que a gente conhece de forma esportiva, as artes marciais. Dentro desse conceito, nós aprendemos que é possível também colocarmos vários tipos de jogos e também brincadeiras de luta, né? Então, por exemplo, um jogo de xadrez pode ser considerado um jogo de iniciação a uma luta. Por quê? Porque nós temos dentro do jogo exatamente esse conceito que nós vimos aí. Não é duas pessoas tentando derrotar um ao outro por meio de técnicas de ataque e defesa? Então, é o que acontece também no jogo de xadrez. A gente vê exatamente acontecendo isso. Não há contato físico, não há nenhum tipo de técnica física corporal ali acontecendo, né? Ou pelo menos predominantemente corporal, mas a gente observa esse conceito da luta sendo aplicado num jogo de xadrez. A mesma coisa quando a gente observa uma brincadeira de braço de ferro ou queda de braço, né? Não sei como é que vai ser chamado aí na região de vocês, na comunidade de vocês, mas em outras regiões do Brasil também vão ser chamados de outras formas, mas é aquela brincadeira de tentar encostar a mão do outro na mesa, né? Vai encostar o dorso da mão na mesa. Então vence quem é mais forte? Sim, mas também quem tem a melhor técnica. Então a gente observa também aí acontecendo a oposição de duas pessoas tentando derrotar a outra por meio de técnicas. Outro jogo também muito interessante, que todo mundo já brincou alguma vez na vida e que pode ser encaixado nesse conceito de lutas, é a brincadeira do cabo de guerra. Quando você está de um lado da corda puxando o outro lá, né, seja sozinho ou em equipe, você está também tentando derrotar o outro por meio de técnica. Qual é a técnica? Né? É aquela que vai desequilibrar o seu oponente que está do outro lado, quando ele passa daquela marcação no chão. Então, a técnica, utilizando força, utilizando algum jeito, né, seja você com seus parceiros, ali você está também aplicando esse conceito de luta, né? Então, vejam só como ele é bastante amplo e inclui vários tipos de atividade. Aí nós vimos sobre como que evoluiu e surgiu este conceito de luta e as várias manifestações corporais advindas desse conceito. Vejamos aí. Então, na história, ao longo da evolução humana, nós vimos que as lutas foram usadas para se defender de ataque de predadores e outros humanos. Então, desde a pré-história já havia, né, o confronto entre tribos inimigas, entre certos grupos de seres humanos que tentavam dominar ao outro ou exterminar o outro. Algumas espécies que às vezes também já conviviam há milênios atrás, elas também tinham uma certa guerra, né? Então isso fazia com que fosse necessário que certos grupos então passassem a se defender, não somente dos grupos rivais, mas também de ataques de predadores, como onças, tigres, leões. Então eles precisavam se armar, precisavam também aprender a utilizar o próprio corpo na falta de algum instrumento para poder se defender desses ataques. E aí como é que então foi surgindo, foi se propagando, se tornando então um elemento da cultura humana, as lutas? Acontece que, naquela época, as pessoas que conseguiam sobreviver a esses tipos de ataques, elas chegavam nas suas comunidades, nos seus grupos, nas suas tribos, e começavam a contar as histórias de como elas conseguiram, então, essa façanha,
Então alguns chegavam e diziam, eu utilizei um pedaço de madeira afiado na ponta e aí consegui então perfurar a carne do predador, do tigre que estava me atacando. Outro então falava, eu utilizei uma técnica de chave com meu braço. E assim eles iam passando essas informações de geração em geração, acumulando cada vez mais os conhecimentos, a ponto então de transformarem esses conhecimentos em verdadeiros sistemas de combate. À medida que os grupos humanos iam evoluindo, se tornando então civilizações mais complexas, esses sistemas de luta também iam evoluindo junto, se tornando cada vez mais complexos, mais cheios de detalhes e também com maiores significados. Lógico que no início, nas primeiras civilizações, as civilizações clássicas, a Grécia Antiga, Roma Antiga, os egípcios, também no Oriente, as sociedades antigas, civilizações antigas que viviam ali na região da China, da Manchúria, da Coreia. Essas civilizações antigas utilizavam principalmente as lutas para formar guerreiros. Afinal de contas, eles tinham ainda naquela época a intenção, uma grande intenção de combater para conquistar terras. Então, para isso, eles utilizavam os guerreiros, criavam exércitos enormes para poder avançar e conquistar territórios. Outros que, para poder se defender e não serem conquistados, também preparavam guerreiros para poder se defender. Então, naquela época, muitos anos atrás, nas civilizações antigas, que a gente conhece, Grécia Antiga, Roma Antiga, os egípcios, os hebreus, os fenícios, entre outros, uma variada quantidade de civilizações antigas, utilizavam as lutas para preparar guerreiros, para preparar soldados militares. Então, naquela época, as lutas eram feitas para realmente matar ou morrer, para guerrear. À medida que o tempo foi passando e a tecnologia, então, se tornando mais avançada, a ponto de praticamente o soldado ser substituído por máquinas, ou então as armas substituídas por outras mais avançadas e mais letais, então as lutas começaram a ganhar um outro rumo, que não foi mais somente para a formação de guerreiros. Claro, ainda se utiliza muito técnicas de combate na formação de soldados, de guerreiros, de militares, também no uso dentro das cidades, pela polícia militar, entre as outras formas de polícia. Ainda se utiliza assim, dessa forma, mas ela também foi ampliada para o restante da população que não trabalha nessa área militar. Então, qual é a importância de aprender lutas dentro das outras áreas, dentro do outro âmbito, que não é o âmbito militar, ou seja, para nós, para todos nós, pessoas comuns, trabalhadores de outras áreas, para que vai servir? Então, aí entra os benefícios da aprendizagem da luta nos dias de hoje. Vejamos aí, ela melhora a parte física dos seus praticantes, saúde, melhora a parte corporal, vários elementos da aptidão física, melhora a força, agilidade, resistência cardiorrespiratória, melhora a resistência muscular de diversas partes do corpo. Você se torna uma pessoa com uma melhor noção espacial, de ritmo, também de consciência corporal. Então, toda a parte física é muito melhorada. Você aprende a se tornar muito mais rápido, ágil e bastante eficiente nos seus movimentos, com bastante controle físico e motor. Mas na parte psicológica, espiritual e afetiva, isso daí também ajuda bastante. O praticante de lutas, ele recebe um autoaperfeiçoamento. Por quê? Porque ele aprende noção de autodisciplina, de se controlar as suas próprias emoções, medo,
raiva, fúria, todas essas emoções, ele aprende não somente a conter, né? Ele aprende a direcionar melhor essa energia emocional, de forma que ele se torne uma pessoa firme, com as emoções inabaláveis, equilibrado, e diante de qualquer situação, ele simplesmente não se extravasa, ele não perde a sua calma, ele se mantém sempre calmo e sereno diante de todas as situações. Outra coisa, praticante de lutas, ele socializa com os outros, né? Durante um treino, os colegas de treino, ele conhece pessoas novas, ele faz amizade com seus colegas de treino, um grupo maior de pessoas para ele conhecer, se socializar. E também aprende a diminuir preconceitos. Afinal de contas, hoje em dia, né, está cada vez mais aumentando a presença das mulheres também nas lutas. E isso é muito bom, né? Estão abrindo as portas para que as mulheres também pratiquem lutas, aprendam a se defender, aprendam a controlar melhor seus movimentos, aprendam a gerenciar melhor suas emoções. Então, os homens que também já praticam artes marciais, já praticam lutas, começam a valorizar isso também, a participação das mulheres nas lutas, começam a valorizar treinar junto com mulheres também e perceber que não existe esse negócio de sexo frágil, né? Sexo frágil é um conceito já ultrapassado, não é mesmo? Também aprende a valorizar pessoas mais velhas que também vêm treinar e têm todo o direito também de treinar, ou pessoas mais novas. Então, os preconceitos vão cada vez mais diminuindo por conta de estar sempre convivendo durante as práticas diárias com pessoas de gêneros diferentes, idades diferentes, né? Então, várias características diferentes. Então, aprender lutas nos dias de hoje não está relacionado a ser violento, a aprender a bater nos outros, ou simplesmente querer ser um herói, sair por aí batendo em bandido. Não é isso, né? Isso daí é fantasia. Aprender lutas está mais relacionado com isso, com autoaperfeiçoamento, autoconhecimento e se tornar uma pessoa melhor física, mental e espiritualmente. Então, assim, a gente percebe que existe uma grande diferença, um grande abismo entre dois conceitos, o conceito de briga e o conceito de luta. Então, a briga é uma atitude primitiva e sem ética. É uma atitude primitiva por quê? Porque os nossos antepassados pré-históricos faziam isso constantemente. Não havia a evolução social de você tentar resolver as coisas na diplomacia, no uso da razão, né, por motivos bastante primitivos, né, bastante instintivos, animalescos. Os seres humanos pré-históricos, eles simplesmente guerreavam-se entre si, brigavam entre si, simplesmente por ainda não terem totalmente as faculdades mentais que a gente tem hoje. Mas hoje não, somos pessoas evoluídas, o nosso cérebro levou anos para evoluir, para alcançar justamente as nossas habilidades mentais e sociais que temos hoje. Então não há porquê, diante de um conflito de ideias, nós queremos resolver tudo no tapa, na briga, na agressão física. Então as pessoas que saem brigando por aí, elas o fazem porque não têm argumentos suficientes para resolver uma diferença de ideias. Então elas tentam impor isso ao outro, gerando assim confusão, gerando briga, gerando tumulto. Então isso é totalmente antiético, pessoal, e até mesmo fora da lei. Brigar não é uma coisa que seja ideal, né? Não é algo que realmente deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa forma de resolver as coisas. Se você tem uma ideia diferente do outro, então simplesmente respeite a ideia daquela pessoa, né, que é contrária a você. Afinal, cada um pensa de forma diferente e siga seu caminho, né? Não tente se impor. E se o outro tentar se impor a você, você não é obrigado a tentar
ir contra a ideia dele. Simplesmente vire as costas e siga seu caminho. A luta é diferente de briga. As lutas têm um lugar para acontecer. Pode ser uma arena, pode ser um ringue, pode ser um tatame. Ela tem um tempo certo para acontecer, tem regras próprias que dirigem o que pode e o que não pode ser feito. E os lutadores, no momento em que encerra o tempo da luta, cada um se cumprimenta e aí vai para o seu canto, né? Vai para a sua casa, sem levar nada pessoal, sem levar nada para resolver fora dali. Né? Tudo que acontece, o calor da luta acontece naquele momento, naquele lugar específico. Fora dali, cada um segue com a sua vida. Então vejam a diferença. Né? Na briga não. Na briga fica aquele ressentimento. As pessoas não conseguem se resolver seus conflitos daquela forma. Quem perdeu guarda mágoas e fica pensando em outra forma de continuar aquela confusão. E quem ganhou, né, a briga vai se achar no direito de continuar fazendo a mesma coisa por aí. Então vejam que não é uma solução daqueles conflitos. Na luta, não existe ali conflito de ideias. Ali existe uma competição esportiva e quando termina aquela competição, quem venceu, né, vai para a sua casa, se sentindo merecedor daquilo. Quem perdeu, volta para os treinos para tentar melhorar mais e tentar alcançar novamente aquela vitória, certo? Então vejam a diferença, o quanto que é diferente. Não confundam por aí, quando vê alguém brigando na rua dizendo, ele estava lutando, porque não era luta, era simplesmente briga. Depois nós vimos o que é arte marcial. É um conjunto de códigos sistematizados que envolvem técnicas da luta, exercícios físicos e métodos de disciplina mental, entre outras habilidades. Então, a diferença da arte marcial para as lutas é que elas envolvem filosofias e princípios filosóficos em cada um dos seus movimentos e técnicas. Então, por exemplo, o boxe não é uma arte marcial, o boxe é uma luta, porque dentro da prática do boxe não existe essa questão de princípios filosóficos ou religiosos envolvidos. Kung Fu não, Kung Fu já é uma arte marcial porque possui vários princípios em cada um dos seus movimentos. E aí nós falamos sobre os tipos de artes marciais, sendo 3 tipos. Curta distância, que é aquele com maior contato físico. Média distância, aquele que possui contato físico com as extremidades do corpo, pés, mãos, algumas articulações como cotovelo, joelho. E os de longa distância, que possuem pouquíssima ou quase nenhum contato físico, utilizando principalmente armas, como a esgrima. Né? Então esse é o tipo de longa distância. E aí depois nós falamos sobre alguns tipos de artes marciais. Vamos acompanhar aí. O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa que tem como principais técnicas torções, imobilizações, desequilíbrio. Já o Wushu é o famoso Kung Fu e é uma arte marcial antiga criada na China há muito tempo atrás pelos monges Shaolin, se baseando nos movimentos dos animais. O Kenjutsu é uma forma de esgrima japonesa criada pelos antigos guerreiros samurais. Então eles lutam utilizando espadas. Já o Karatê é outra arte marcial japonesa que utiliza principalmente golpes de média distância, como chutes e socos. Depois nós falamos sobre o Krav Maga, que é uma técnica de defesa pessoal criada pelo exército israelense e que tem como finalidade combater situações de terrorismo, de sequestro, entre outras situações de vida ou morte. O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa, também de média distância, que utiliza principalmente golpes com chutes, socos e também utilizando as articulações como cotovelo e joelhos. Depois nós falamos do Sumo, que é outra arte marcial esportiva japonesa, que tem como finalidade
derrubar ou fazer com que o oponente saia da área demarcada no chão. E depois nós temos o Aikido, que é outra arte marcial japonesa, que utiliza como principais técnicas e movimentos torções, imobilizações, projeções e desequilíbrio. Então, esses foram os principais tipos de artes marciais que nós vimos ao longo da nossa unidade.